E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo Organelas, célula vegetal, aula 4, cloroplastos. Então, na última aula a gente tinha visto sobre os plastos em geral e agora a gente vai falar do mais importante, que é o cloroplasto. Sempre lembrando que ele não é o único, tá? Mas é o mais importante. Então, ele tá dizendo função do cloroplasto, fotossíntese, e aí tá falando um pouquinho da estrutura que a gente vai desenhar, porque ele é super importante, tá? Aqui depois ele fala, eu já vou falar sobre isso, que existem os xantoplastos, que são os amarelos, eritroplastos, que são os vermelhos, e leucoplastos incolores, que armazenam amido, proteína e tudo mais. Agora, meus amores, vamos fazer um cloroplasto no teu, que vamos fazer este desenho aqui. Primeiro a gente faz o nosso humildemente, depois a gente vai lá olhar e ver o que o desenhista fez bonitinho pra gente, né? Mas a gente tem que saber fazer a nossa versão, seja ela como for, pra gente estudar, é o que nos ajuda a lembrar. Então, sempre pegando a canetinha do teu coleguinha, do teu aluninho, do teu amiguinho, na verdade, do teu irmãozinho, eu pego aqui do meu sobrinho, que deixou aqui quando ele morava, né? E aí eu peguei uma caneta verde. O que tu vai fazer? Tu vai fazer o seguinte, bom, se tu quiser desenhar a plantinha aqui, ó, bonitinha, verde. Aí, se tu quiser ampliar e colocar aqui uma célula vegetal, nesse caso eu tô desenhando tudo de verde, né, com núcleo e tal. E aí, tu vai desenhar os cloroplastos. Vamos até desenhar essa célula vegetal, o núcleo de preto, a membrana plasmática e a parede celular de preto, e só vamos dar um realce aí no cloroplasto verde, tá? Essas bolsinhas agora tu vais ampliá-la e é o teu desenho principal. Deixa eu contar uma história pra vocês, porque afinal na nossa aula a gente conversava um pouco sobre tudo. Vou te contar uma história trágica, que eu já até contei lá pro terceiro ano. Vocês viram que a minha prancheta, eu fiz toda uma arte nela, olha só, da cor dos cloroplastos. E tem toda uma versão aqui, ó, artística, contemporânea, uma arte contemporânea, olha só. Sabe o que aconteceu? Meu cachorro fez xixi e tá com um cheirinho super gostoso de xixi aqui, né? Coisa linda, que bom que teu vídeo não tem cheiro ainda, né? Mas olha só, vamos lá. Aí tu vai ver aqui esses pontinhos verdes e aí tu vai fazer uma ampliação. Esse que aí tu vai escrever que aqui embaixo é o cloroplasto. Alright? Agora é cloroplasto. E aí, meus amores, a gente vai estudar as estruturas principais do cloroplasto, porque depois os próximos conteúdos são os processos metabólicos. A gente vai estudar tudo sobre fotossíntese. E aí eu vou te dizer, a fotossíntese acontece em tal parte do cloroplasto, uma determinada etapa. A etapa 2 acontece em tal parte. Então esses nomes que eu vou te mostrar aqui serão importantes para o futuro. Então anota aí. Então aí a gente tem a membrana externa, só um pouquinho, a membrana externa, e a gente vai ter a membrana interna, ok? Aí tu pode colocar aqui, ó, membrana externa e membrana interna. Ok, beleza. É importante a membrana externa e interna? Na fotossíntese não necessariamente, não é um dos locais que tu vai ter que saber, mas é bom saber que ele tem duas membranas. Aí qual é o detalhe? Vamos desenhar o que nos interessa, o lugar onde a clorofila fica, porque a gente sabe que os plastos são bolsinhas que armazenam coisas. Como é que é o armazenamento da clorofila? Vão ter bolsinhas menores, parecem umas moedinhas empilhadas, tá? Vão ter várias pilhas, é a coisa mais bonitinha, de bolsinhas empilhadas que vão armazenar a clorofila. Então, o cloroplasto, gente, agora a gente tá vendo o nosso, depois a gente vai ver uma figurinha melhorzinha, mas o teu, tu pode copiar de mim ou do desenho, que talvez você vai preferir, tá? Mas como é que é o nome de essas bolsinhas? É o local onde a clorofila vai estar guardada. Como é que é o nome de cada bolsinha? Se chama tilacoide.
tilacoide, que é o local onde tem a clorofila. Se eu te perguntar isso, posso perguntar tranquilamente. Qual o local do cloroplasto em que está a clorofila? No tilacoide do cloroplasto. Então, dentro do tilacoide tem a clorofila, que está dentro do cloroplasto, que está dentro da célula vegetal. Beleza? Da parte verde da célula vegetal. Então, o tilacoide é uma das partes mais importantes. Como é que se chama, escrever de outra cor, a pilha dos tilacoides? A pilha dos tilacoides se chama grana ou granum, porque sim, lembra moedinhas, por isso que se chama grana ou granum. E como é que se chama o espaço entre a grana, o espaço entre as pilinhas? O espaço se chama estroma. Se eu tivesse que lembrar de dois nomes importantes para a fotossíntese, eu lembraria do estroma e lembraria do tilacoide. Tilacoide porque armazena clorofila e o estroma porque acontece um processo muito importante ali, que é a produção de glicose. Pronto, já falei. Então, o estroma e o tilacoide são as duas partes mais importantes do cloroplasto. Só que o que tu tem que saber também? Que o cloroplasto, ele é uma organela tão especial, que ele vai possuir, vamos desenhar aqui de laranja, ele vai ter DNA próprio, tá? Então, a gente tem que anotar esses detalhes. Possui DNA próprio. Que mais que ele produz? Ele tem a própria síntese proteica, ele faz as suas próprias proteínas, ele é muito independente, ele se autoduplica. Exatamente, vocês lembram que quando a gente viu as mitocôndrias também tinham essa característica de autoduplicação? Então, gente, o cloroplasto, ele é um serzinho, entre aspas, a gente já vai ver, quase que independente da célula vegetal, o que induz a uma teoria que a gente já vai falar sobre ela. Mas olha só, olha aqui o desenho do cloroplasto, olha a fotografia aqui dos cloroplastinhos, eu até separei uns videozinhos que mostram os cloroplastos para vocês. Olha aqui um novo desenho de cloroplasto, ó. Aqui tá a membrana externa, a membrana interna, ali alguns grãos de amido e lipídio lá dentro, tá? Porque afinal ele produz esses através da fotossíntese. Aí tem o estroma, que é o espaço, DNA próprio, possui ribossomos também, né? Eu não escrevi ali, mas a gente pode anotar aqui, ó. Desculpa, eu esqueci, ó. DNA próprio mais ribossomos, por isso que rola a síntese proteica. As mitocôndrias também tinham isso, né? DNA próprio mais ribossomos. E aí, meus amores, olha só, aqui tem outra fotinho que também mostra, olha só, não parece umas moedinhas aqui, ó? Cada um desses é o tilacoide e o espaço entre eles é o estroma, que é a parte importante. E aqui tá mostrando basicamente, às vezes eu até fico um pouco confusa qual é o nosso, qual é o do computador. Olha aqui, ó, ele mostrando uma folha cortada. Aí a gente consegue ver ali dentro as suas células vegetais, ali um grande vacúolo, os cloroplastos na volta, e aqui super avançando, mostrando um cloroplasto de perto, e esse slide vai estar aí para vocês, não se preocupem, tá? E aí, meus amores, a gente tinha visto na mitocôndria, agora a mesma coisa aqui nos cloroplastos. Nos cloroplastos, os cientistas alegam que pode ter acontecido uma teoria, né? Pode ter acontecido uma situação, e por isso a teoria da endossimbiose. Qual é a teoria da endossimbiose? De que uma célula procarionte ela foi invadida, primeiramente por uns seres microscópicos, menores ainda que elas, e teriam capacidade de pegar a glicose e produzir mais ATP do que a célula estaria acostumada. O que seria isso? As mitocôndrias que teriam invadido, né? Elas eram seres unicelulares, invadiram ali e teve uma relação benéfica. Esses amarelinhos produziam mais ATP, mais energia do que a célula sem ela. E aí, ela virou uma célula com mitocôndrias. E também se acredita que em algum outro momento, algumas dessas células que tinham recebido a invasão de mitocôndria receberam a invasão desse amiguinho que seria o cloroplasto. Que ele, aqui a mitocôndria era boa porque produzia muita energia com a comida que tinha lá.
E o cloroplasto produzia a própria comida, o que deixava a planta, o ser vivo, autossuficiente, a célula autossuficiente, e daí teriam surgido as células fotossintéticas, as células que fazem fotossíntese, pela invasão de um ser que era externo, que chegou lá, tinha um ambiente perfeito para ficar e acabou virando uma estrutura. Essa é a teoria da endossimbiose, não tem ainda como provar, mas algumas características, por ter autoduplicação, produzir as próprias proteínas, induzem a esse pensamento. Ó, aqui, ó, uma célula primeiro invadida por mitocôndrias e depois invadidas por cloroplastos, e aí virou. E aí eu te pergunto, o que é mais complexo, uma célula vegetal ou um animal? Uma célula vegetal, claro, porque ela é autossuficiente, ela produz o próprio alimento. Então é muito louco a capacidade que o cloroplasto tem de pegar a luz e transformar em comida, glicose. E aí tem as duas teorias, que é a hipótese autogênica, que é a estrutura se formou dentro da célula a partir de outras mais simples, e a endossimbiótica. E aí, amores, mas isso aí é mais pro terceirão, essa coisa da endossimbiose, é só para vocês terem essa ilustração. E aqui, ó, eu separei para vocês, no YouTube tu chega lá, eu não pra não dizer que eu tô mentindo, há esses videozinhos sobre ciclose, sobre os cloroplastos. Esse vídeo aqui, ó, ele mostra, deixa eu silenciar aqui, ele mostra isso, ó, de uma célula vegetal, vai lá, se faz um corte, tá? Tu pode buscar ali no YouTube só ciclose, célula vegetal vai aparecer. Aqui tá 100 vezes ampliada, a folha cortada bem fininha, não adianta pegar um pedaço de folha e colocar no microscópio, ela foi cortada. E aí, ó, tá mostrando, ó, esse movimento só da luz batendo na folha cortada ali, ó, o movimento que os cloroplastos fazem. Ele mostra que isso aqui é a parede celular, o citoplasma, esse espaço que tem aqui no meio que não tem cloroplasto é o vacúolo, essa bolsa de água, e os cloroplastos eles ficam na volta se movimentando. Tem outro aí, para dando os créditos para as pessoas, né? Não vamos dizer que esse vídeo é meu. E aqui, ó, tem outro vídeo um pouco mais claro, com um microscópio um pouco melhor, que mostra aí, ó, os cloroplastos, eles se mexendo, tá? Não é um grande movimento, afinal, essa célula ela já não tem mais um metabolismo ativo, mas dá para ver uma pequena movimentação ali, ó, devido à luz batendo. E tudo isso que a gente não enxerga tem aqui reticulado endoplasmático, tem complexo de Golgi, tem núcleo, mas tudo é transparente. A única coisa que se enxerga de fato são os cloroplastos devido à pigmentação. E se a gente olhar bem bonitinho aqui, a gente consegue ver que tem umas bolinhas dentro das bolinhas, tá? E esse movimento de ciclose é essa estimulação aí da clorofila feita pela luz, e isso que vai fazer com que os átomos da clorofila se rearranjem e gere a produção de glicose. Beleza, gente? Amo vocês. Acabou a 9ª semana, agora é só na 10ª semana, que aí a gente vai falar dos processos de síntese proteica, respiração celular profundo, fotossíntese. Mas calma, na próxima, olha aqui, ó, que fofinho, parece uma cidade. Eu vi isso, tu vê isso? Quem for fazer biologia, for estudar botânica ou agronomia, vai ver isso em laboratório, tá? É bem legal, é muito massa. Olha, que fofo, eu não consigo parar. Beijo, amo vocês. Na próxima semana só tem um dos processos que é síntese proteica, tá? Não se assusta, que a gente vai vendo pouco a pouco. E tranquilo, gente, tranquilo. É muito conteúdo, mas a gente tá aqui pra te ajudar. Qualquer dúvida a gente se fala em aula lá na aula online. Beijo!